Eu começo esse enredo da Praça do Trabalhador no setor central em Goiânia. Aqui nós temos a antiga estação ferroviária construída em 1950. Operários, técnicos, arquitetos e profissionais de várias outras áreas fazem aqui um minucioso trabalho de restauração deste prédio que ajuda a contar a história da cidade. Mas nesse episódio nós vamos ainda acompanhar a estreia do Coro Juvenil de Goiânia e saber como ele tem contribuído com a formação de novos artistas. E ainda passaremos pela rodada de estudos audiovisuais. E olha, quem pensa que esse evento interessa apenas aos profissionais de cinema, é melhor assistir este episódio até o final. É fácil lembrar de Goiânia ao ver essas linhas retas e essa torre amarela que marcava a hora na capital de décadas atrás. O tempo passou, a ferrovia acabou, mas a importância deste prédio fez com que o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fizesse o tombamento e iniciasse um minucioso processo de restauração. Daphne, por que é importante restaurar esse espaço? Bom, esse é um edifício que faz parte do conjunto Art Deco tombado pelo IPHAN aqui em Goiânia. Assim como os demais edifícios, são os edifícios que fizeram parte da implantação da nova capital. São fundamentais para essa instalação da nova capital aqui na cidade. No caso da estação, é um edifício primoroso, porque ele se articula com um traçado que também é tombado. Ele, junto com a Praça Cívica, é o elemento que fecha a Avenida Goiás, uma das avenidas mais importantes do traçado aqui de Goiânia. A gente também tem a restauração desses afrescos aqui do Frei Confalone, né? Exato. A gente chama isso de bens integrados, né? E são elementos que fazem parte do edifício arquitetônico. E eles estavam completamente deteriorados, cobertos de sujidade, caiu água, sujou, colou a sujeira ali, mofo, né? Então o trabalho é super minucioso, de retirada dessa sujidade e recomposição dos trechos que são danificados. Vanessa, quando a gente fala de restauração, as equipes já entram e começam a quebrar e pintar, ou o processo não é bem assim? A gente tem que primeiro compreender o que é esse edifício, quais foram as etapas que ele viveu ao longo do período dele, né, de existência, e principalmente buscar quais são os valores, né? Como que isso é para a comunidade, cada etapa que ele teve, quais são os valores agregados, né? Por exemplo, a gente faz prospecção arquitetônica, arqueológica, prospecção pictórica para descobrir as camadas de tinta. E numa prospecção arquitetônica, por exemplo, não é simplesmente tirar o piso que está ali. A gente vai ter que ver se tem um piso por baixo, quais são as características dele. A mesma questão para uma alvenaria, a gente abre a alvenaria para ver o tipo de tijolo. Nesse tipo de tijolo a gente consegue datar de que época que ela é, de que momento que ela foi construída. Então isso exige que a equipe esteja preparada para esse trabalho mais minucioso e mais cuidadoso. Dos nossos bens integrados, a restauração dos painéis e da Maria Fumaça, ela já está, essa discussão, né, de prospecção já avançou e a gente já tem a definição de como intervir, já está em execução. E dos outros bens integrados, que seriam o relógio e os azulejos, né, a azulejaria das fachadas, a gente ainda está desenvolvendo esses estudos para ver como que vai ser essa recomposição, né? Mas com certeza ela vai ter elementos desse período, elementos de um segundo ou terceiro período, né? Essa prospecção arquitetônica ela vai dando esse tom de quais elementos a gente consegue recuperar e ter certeza fiel de que ele representa um elemento que realmente existiu, né, no edifício. A gente precisa adequar algumas normas a novas legislações que não existiam quando o edifício foi feito, né? Então, a questão, por exemplo, da acessibilidade, né? Nós vamos inserir elementos, rampas acessíveis, que vão ter que atender uma normativa atual. Depois de pronto, esse espaço ele vai ficar disponível para quem e como que a população vai poder utilizar essa nova estação? Sim. Então, como bem ele é de gestão do município, né? No caso, o IPHAN está
está desenvolvendo a restauração, mas ele retorna ao município, né, para o município definir, implementar o uso, né, que ele definiu, e com certeza isso vai retornar para a população para que ela tenha acesso e possa usufruir, né, dessa recomposição de imaginário da estação ferroviária. E tem música no Arte Filia de hoje. Rainer Gonçalves nos apresenta Bezerra da Silva. Eu sou Rainer Souza, sou professor de História do IFG, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, sou autor do livro História da Música Popular para Vestibulares e Enem, e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Bezerra da Silva. Com revólver na mão é um bicho feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz. Ao contrário do que o pessoal tende a pensar, de que o Bezerra da Silva é um sambista carioca, o Bezerra da Silva, na verdade, ele nasceu em Pernambuco e viveu lá até o início da idade adulta, o finalzinho da adolescência dele. Ele vai então pro Rio de Janeiro tentar a vida, não necessariamente enquanto artista, mas sempre teve um gosto pela questão da prática musical. E ali na década de 70, no meio da década de 70, ele começa então a tentar constituir uma carreira enquanto artista. Menino, segura seu gato, lá na Bahia tem deste ditado: quem mata homem é jurado, você está muito enganado. Nessa primeira fase aí da carreira dele, ele faz esses 2 primeiros discos de coco e só mais à frente, só ali no final da década de 70 para a década de 80 que ele realmente vai começar a se engajar com o samba. Vou provar que lá no morro, vou provar que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei. Existe uma outra questão muito curiosa em relação a ele, que as pessoas relacionam as canções que ele gravou de uma forma tão intensa e tão profunda com a imagem dele, que as pessoas chegam a falar que ele, nossa, o Bezerra da Silva foi um compositor de samba magistral. Sendo que, na verdade, ele não compôs nenhuma das músicas que ele gravou. Ele era um intérprete de samba. Era muito curioso ver como ele valorizava não só esse aspecto da autoria, mas também pensar também a valorização de uma linguagem própria daquele universo do samba e do universo dos morros cariocas, né? Nesse sentido, eu acredito que ele ainda vai ser um artista muito importante para essa geração de artistas que aparecem a partir da década de 90, que até hoje estão aí trazendo essa perspectiva de serem artistas que vêm de uma perspectiva não hegemônica, marginalizada, e que querem trazer algo que muitas vezes não está aparecendo aí nos meios de comunicação e até nos debates de ordem cultural e política que a canção popular traz, né, desde sempre, né, na história do Brasil. No próximo bloco, a gente confere como foi a estreia do Coro Juvenil de Goiânia, que se apresentou em um belo concerto com a Orquestra Sinfônica da cidade. Mas olha só, esse Coro Juvenil oferece muito mais do que música para os nossos ouvidos. Daqui a pouco eu falo sobre isso, eu volto já. A música clássica em Goiânia vive um belo momento. Óperas, concertos e outros eventos ligados à música erudita acontecem durante todo o ano. Alguns já fazem parte do calendário cultural da cidade, como o Festival Internacional de Música. Eu sou Giovana Carneiro, coordenadora geral do 42º Festival Internacional de Música Belkis Spencieri Carneiro de Mendonça.
Este ano, o Festival Internacional teve o seguinte formato. Nós tivemos aula de prática coral, um recital de professores, aulas de instrumento, musicoterapia e educação musical e 20 e 30 no Centro Cultural, recital também com os professores. Além de abarcar várias regiões brasileiras, nós trouxemos músicos da Polônia, do Canadá, de Portugal, dos Estados Unidos, da Alemanha. E esses músicos têm contribuído muito para a formação ao longo do tempo dos nossos alunos. Existe uma integração muito grande nessa semana com os nossos professores e com os professores de fora, entre os alunos e professores, do nosso aluno poder durante uma semana conviver com o professor que dá aula lá na Alemanha, que dá aula nos Estados Unidos, que dá aula na Polônia. Nós vamos ter recitais de alunos. Então nós vamos ter 3 recitais que acontecerão ao mesmo tempo, de música popular e de instrumentos. Essa ideia pioneira no centro do Brasil foi da nossa homenageada, Belkise Spencieri Carneiro de Mendonça, em 1967. Teve um grande ato de coragem e montou um festival de música na UFG, em Goiânia. Cerca de 60 novas vozes se juntaram a uma orquestra sinfônica num belo concerto composto por trilhas sonoras de filmes. Eu estou falando do recém-criado Coro Juvenil de Goiânia, que oferece formação musical e amplia as perspectivas de jovens artistas. Maestro Edson Marques, por que a formação de um coro juvenil gera tanta expectativa, principalmente no cenário musical? A expectativa porque são jovens, né? Cheio de vigor, buscando aprender, buscando novidades. E o nosso coro, o nosso projeto, ele visa a formação desses jovens, né? Então, através do nosso projeto, a gente fornece para eles oficinas de técnica vocal, oficinas de dicção e oficinas de leitura, solfejo. Esse coro juvenil, ele, apesar de ser formado por membros voluntários, faz parte de um projeto muito maior, né? Sim, faz parte do projeto que é a Rede de Núcleos Musicais de Goiânia. Ele é composto hoje por 4 grupos musicais, a Banda Juvenil, Camerata Juvenil. A junção desses 2 organismos torna a Orquestra Jovem Maestro Joaquim Jaime, né? E isso tudo gerida e administrada pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. A gente já viu na nossa história de ter projetos que são tão bons quanto esse que nós estamos mostrando aqui no enredo, acabarem quando muda a gestão. Esse projeto corre esse risco? Acredito que não pelo seguinte, isso é uma lei, né? É uma lei que foi sancionada no dia 12 de abril. Esse núcleo, ele atinge a periferia, sim, ele atinge as escolas da rede, ele atinge as casas de cultura. A intenção é levar tudo isso para mais e mais jovens, adolescentes, para a população em geral. Sim, a intenção é democratizar o acesso a essa formação musical. A rede de núcleos, ela vem para isso. Ela vai expandindo, né, o seu contexto. Então, a nossa intenção é pegar esse jovem que está na periferia, que tem pouco contato com experiências artísticas e dar essa formação para eles. O Coro
juvenil, coro jovem, coro infantil, tem bastante aceitação do público, né? Porque as pessoas gostam de ver essa juventude fazendo coisa boa. E quando as pessoas veem que jovens estão buscando algo melhor, fazer uma música diferenciada, isso chama muita atenção. Adriele, você estava me contando que a sua formação na área da música começou há cerca de 10 anos. Sim. Mas o que te despertou para ser uma cantora? Então, conhecendo cantores, há 10 anos atrás, dentro da escola, do ambiente do conservatório, que a gente fala, né, ambiente de curso técnico de música, vendo meus professores cantar, vendo recitais como esse, concertos como esse, eu me inspirei em algumas pessoas. No 4º ano, eu passei num coro profissional e eu já estava cantando profissionalmente. No meio desse percurso, eu me dediquei à família e retornei. Qual é essa sensação de retomar agora a sua carreira, né, no coro jovem aqui do município de Goiânia? Essa sensação, para mim, é como se fosse uma nova esperança. É como se renascesse dentro de mim um sonho. Então a música traz para mim esse conteúdo. Ela tem um lugar dentro de mim que traz felicidade. Eu acho que todos nós estamos aqui para viver e viver intensamente. Então a música para mim é viver intensamente. Esse enredo cultural não para por aqui, viu? Depois do intervalo, a gente tem retrato cultural e muito mais. Eu volto já. A rodada de estudos audiovisuais trouxe para Goiânia teóricos e profissionais para pensar o cinema que é feito no Brasil e no mundo. Tudo o que é discutido nessas rodadas deve sair daqui e chegar até você que apenas gosta de assistir um bom filme. Logo depois do Retrato Cultural, a gente vai saber como. Meu nome é Everson Cândido, eu sou radialista e músico. Eu comecei no rádio há muito tempo atrás, em 1983. Eu era radioamador, fui convidado a fazer sonoplastia na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Depois fui convidado a fazer locução e por aí foi. Aí eu fui me envolvendo cada vez mais até chegar no FM. Eu sou um dos primeiros locutores do primeiro time de uma rádio inovadora de São Paulo, que é 89 FM, uma rádio segmentada. Na época, todas as rádios tocavam um pouco de tudo e a inovação dessa rádio foi tocar só rock. Daí pra frente eu me envolvi no mundo do rock, com produção, descobrindo novas bandas, até chegar em Goiás e fazer exatamente a mesma coisa. Teve uma certa vez que uma casa noturna quis fazer um show em homenagem ao Bono, que coincidentemente faria aniversário, estava fazendo aniversário naquela data específica. E aí o gerente da casa me chamou, falou: ó, me lembrei daquele locutor que sempre fala bem do YouTube, vou chamar ele para cantar. E eu nunca pensei que eu fosse um cantor profissional, entendeu? Eu sempre fui locutor, mexi com a voz na coisa do falar, não do cantar. E aí eu me descobri afinado. Foi isso que aconteceu. Olha, eu me lembro que nos anos 90, a YouTube Cover começou em 1989, teve um boom de bandas cover. Então aí tinha cover de tudo quando era coisa. Cazuza, Bon Jovi, Guns N' Roses. O que acontece é que existe um pouquinho de má vontade com o músico que faz música ao vivo. Acho que o músico tem que ser mais valorizado, não importa se é cover ou banda autoral, o cara rala, o cara estuda, o cara aprende a tocar, ele ensaia, ele paga para levar os instrumentos. Eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de respeito pelo músico que vai levar o entretenimento, um entretenimento que tem alma. É muito fácil o cara botar um equipamento e ficar tocando música. O cara tocar um instrumento e passar aquilo com a sua verdade, eu acho que podia ser um pouquinho mais valorizado. Eu me lembro que uma vez, no final de um show numa cidade no interior de São Paulo, em Atibaia, é forte que eu vou contar,
uma menina depois do show me procurou no camarim e falou assim, olha, eu estava pensando em me matar e eu não vou me matar por causa de você, por uma coisa que você falou no show. Eu nem me lembro o que é que eu falei, mas é só para você perceber que às vezes Deus te dá uma missão na Terra e você não percebe. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, não importa se você acha que é relevante ou não. De alguma maneira, você está fazendo diferença na vida de alguém. E músico tem essa oportunidade. Então é assim, eu acho que o meu legado não é assim, eu fui cantor, algumas pessoas me conhecem, enfim, eu sou reconhecido na rua. Acho que nada disso é importante. O importante é o resultado final, é o que eu fiz as pessoas sentirem. Isso me deixa muito orgulhoso. Liana, a Real se apresenta como mais um espaço para discutir cinema e audiovisual. Eu te pergunto por que mais um espaço e como ele pretende se posicionar diante dos outros que já existem. A gente percebe que Goiânia, como em todo o Brasil, a área do audiovisual está crescendo muito rapidamente e de uma forma muito legal. Então a gente fez o projeto pensando assim, nós gostaríamos de estudar mais e de trabalhar melhor. Assim como nós podemos participar dos cursos, a gente pode oferecer isso para os nossos companheiros, para as pessoas que a gente não conhece, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já estão há muito tempo no mercado e estão querendo fazer uma reatualização, uma atualização dos seus conhecimentos. E essas rodadas, elas são interessantes apenas para quem já é profissional? A gente tem aí de doutores e pós-doutores da Universidade Estadual, da UIFG e da Universidade Federal de Goiás, quanto alunos do primeiro semestre dos cursos ou de técnicos de produção audiovisual, alunos do IFG, alunos da UEG, alunos do Basileu França. E, além disso, com as projeções de filmes que a gente alcança um outro público que são os apreciadores. Então, não necessariamente os que estão ali trabalhando, mas os que querem ver bons filmes, ver filmes legais e participar de um bate-papo interessante. Um exemplo legal que eu posso te dar é que eu tenho... A minha mãe, por exemplo, ela veio participar do filme. Minha mãe assiste os grandes filmes que estão passando no cinema ou que já foram para a televisão. Ela tem 76 anos, ela assistiu o filme, adorou e levantou um monte de questão e percebeu muitas coisas que eu não imaginaria que ela ia estar atenta. Então eu acho que pode sim ser aproveitado por pessoas que estão a fim de ter uma experiência gostosa em cinema. Então, o que é interessante que a gente nem está chamando mais de debate, a gente prefere chamar de bate-papo, é o espaço aberto que acaba aparecendo perguntas muito amplas e diversificadas que atendem, acho que, a todo mundo que tiver a fim de participar, realmente. Apesar de ser cursos de curta duração, o que eles pretendem deixar para os participantes? Na verdade, eles são cursos livres, que eles são a carga horária de 20 horas. Na verdade, são cursos curtos, mas nem tão curtos assim. Eles deixam conhecimento tanto para você conseguir fazer um projeto que está ali no papel e quanto projeto que já está começando a filmar. Por meio de um ambiente como esse, é um espaço justamente para troca. Por isso que até no nosso site, que é www.real.com, a gente deixa bem explícita a nossa proposta, que é um espaço para troca, para discussão. Então, de todos os lados, a gente está recebendo e dando também um pouquinho do que a gente tem, do que a gente precisa. E fechamos aqui o episódio número 100 do Enredo Cultural. Pois é, desde 2015 o programa tem visitado, conversado e mostrado um pouco da arte e da cultura feita em Goiás. Está tudo disponível lá no site da TV UFG e você pode assistir de graça. Dá até para fazer uma maratona de Enredo Cultural, hein? Vai lá, dá uma conferida e a gente se vê na próxima semana. Tchau!